Pessoal, vamos para mais uma receita. Agora a gente vai entrar já começando com algumas receitas um pouco mais elaboradas, né, um pouquinho mais de dificuldade. Agora a gente vai trabalhar com a torta Prestígio, tá bom? Nós vamos fazer uma torta agora, a base dela de uma pâte sablé, totalmente low carb também. E depois nós vamos fazer um recheio de coco e uma base de chocolate também, tá? Então nós vamos usar a massa, uma base de chocolate, o recheio de coco e mais uma base de chocolate por cima para finalizar essa nossa torta, tá bom? A gente vai iniciar com o preparo da massa, tá? E logo em seguida a gente retorna com o preparo dos demais produtos. Lá, para massa, é um processo até um pouco fácil, mas tem que ser feito com cuidado. Farinha de amêndoa, lembrando que as quantidades estão na apostila. Farinha de coco, cacau, aqui tanto faz ser o cacau alcalino ou cacau comum, não tem problema. Xilitol, um ovo inteiro, e agora a gente vai mexer um pouquinho essa mistura e depois a gente vai adicionar manteiga para dar ponto nessa massa. Então aqui misturando bem o ovo. Essa daqui é uma massa que fica bem parecida com a pâte sablé tradicional, que é aquela massinha de tortinhas de padaria, aquelas coisas assim, mas totalmente reelaborada para dietas, né? Para low carb, para dietas sem glúten. Inclusive pode ser adicionada até na dieta sem lactose, desde que, ao invés de usar a manteiga, como nós vamos usar aqui, você pode usar aí uma gordura de coco, pode usar um creme vegetal, aquela Becel da azul, tá bom? Becel azul, não amarela. E aí ela fica também uma massa sem lactose. No caso aqui ela não vai estar sem lactose porque eu estou usando a manteiga tradicional mesmo. Então aqui, depois de bem misturadinho, a gente vai entrar com a adição da gordura, que no caso é a manteiga em cubos e gelada, tá? Esses são detalhes que a gente tem que prestar atenção. Vocês podem reparar que algumas receitas eu peço manteiga em temperatura ambiente, outras receitas eu peço manteiga em temperatura gelada ou derretida. Então essas coisas tem que prestar atenção e procurar fazer do jeito que está pedido, tá? Para você não ter problema depois no resultado final da nossa receita, tá? Então depois feito isso, agora é perder um pouco do amor à limpeza das mãos e enfiar a mão na massa, tá? Que agora aqui tem que misturar bem até essa massa virar uma massa homogênea e uma bola. Pode mexer bastante, sem sovar, tá? Só amassar para ela aderir bem e ficar bem misturadinho. Se tiver alguma pedrinha de xilitol, vocês desfaçam.
Pode ver, ó, que ficou uma massinha redondinha, praticamente desgrudada do fundo do nosso bowl, né? Então aqui eu só vou conferir se está tudo bem homogêneo. Fica uma massa lisa, não fica uma massa grudenta, tá? Depois de toda misturadinha. Olha aí que beleza. Massinha bonitinha, bem saborosa, de amêndoas com cacau. E aí a gente pega um saquinho desses de freezer, um saquinho comum que eu uso sempre para armazenar esse tipo de produto. Você coloca ele dentro do saquinho. E aí, se você tiver tempo, você vai levar isso aqui à geladeira e vai deixar na geladeira por volta de 1 a 2 horas. Se você tiver tempo. Se você tiver com um pouquinho de pressa, lembrou de fazer a sobremesa um pouco atrasado, você vai levar ao freezer por 10 a 15 minutos. Só para ela dar uma firmadinha, tá bom? Eu vou levar ao freezer para que ela chegue um pouquinho mais rápido para a gente já seguir com a nossa receita. Para assar, eu estou usando um aro. Vou colocar o aro na parte de trás da forma, porque eu não quero que a barreira da forma impeça o assamento perfeito dela. Vou colocar ela aqui, ó, desse jeitinho, e vou modelar essa massa aqui dentro, tá? Vou levar ao forno pré-aquecido, 180, 200 graus, por mais ou menos uns 30 minutos, até perceber que ela está bem sequinha. E aí você retira essa massa, espera ela esfriar para a gente aplicar os recheios nela. Tá bom? Então vai ser nesse formato aqui que a gente vai trabalhar com essa massa para que ela asse bonitinho e não tenha nenhum tipo de problema com o assamento dela. Ela tem que assar por igual, tá bom? Então por isso que a gente vai usar dessa forma. Vamos passar 15 minutinhos agora e a gente já retorna modelando essa massa aqui dentro da forma. Pessoal, agora a gente vai fazer o nosso recheio da nossa torta Prestígio. O primeiro recheio, né? Depois tem a parte de prestígio mesmo de coco. Primeiro nós vamos fazer o recheio de chocolate, que vai ser a maior parte da nossa torta. Então aqui eu vou colocar uma 150 gramas do nosso amado cream cheese. Chefe, eu não gosto de usar cream cheese, eu queria ver alguma coisa que eu pudesse substituir. Você pode usar qualquer outro tipo de queijo que esteja cremoso. Você pode usar requeijão, você pode usar ricota, pode usar qualquer outro queijo que seja cremoso. Tá? E aqui a gente vai colocar um pouco do nosso ganache, tá? Só que agora uma quantidade bem maior do que as que a gente usou apenas para fazer o mousse. Então aqui eu já vou colocar uma boa parte do nosso ganache, uns 400 gramas mais ou menos. E aí eu vou dar o ponto que eu quero nessa mistura com o creme de leite. Vou bater bem. Estiver bem misturado, a gente desliga a nossa batedeira.
E aí eu vou terminar de misturar bem com a espátula. Terminar de homogeneizar esse creme. Ó, que bonito. Esse cremão maravilhoso. E agora aqui, para não perder o costume, nós vamos hidratar. Já hidratamos, né? Mas a gente vai agora levar ao micro-ondas um pouquinho de gelatina, uma colher mais ou menos de gelatina, que eu já tenho aqui um bom pedaço já pré-hidratado, né, para acelerar o nosso processo, e vou colocar por 7 a 8 segundos no micro-ondas apenas para ela derreter. Derreteu, procedimento que vocês conhecem, mistura um pouquinho antes de colocar no geral. Percebi que ela misturou. Eu já coloco aqui. Misturo bem. A gelatina aqui nesse creme. E reservo ele até a hora de aplicar na nossa massinha, que já vai estar indo para o forno. Então eu reservo ela aqui. E agora eu vou pré-aquecer o forno. 200 graus eu vou colocar. Se o seu forno tem grill, não esquece de desativar o grill, não deixa ele ligado. E eu vou ver se a nossa massa ela já gelou. Está bem geladinha, então eu já vou aplicar ela na nossa forma enquanto termina de pré-assar. Tentar abrir ela o máximo possível. Ela é realmente um pouco quebradiça, é assim mesmo. Toda a massa manteigada é assim. E aí você começa a apertar bem ela, tomando conta de toda a forma. E nessa torta a gente vai deixar uma borda. Eu coloco aqui e vou subindo uma bordinha nas laterais dela. O aro num papel alumínio também funciona. Aqui a gente ajusta bem. Modelou, deixou uma bordinha de mais ou menos uns dois dedos, um dedo e meio a 2 dedos, já é o suficiente. Aí nossa torta já pode ir para o forno.
bem, uma espessura bem legal. E é isso aí. Estando bem ajustadinha. Não precisa se preocupar muito com o espaço, assim, com a finalização da borda. Pode deixar ela um pouco grosseira mesmo. Tira os excessos das laterais. Ela vai ficar mais ou menos assim, ó. Tá vendo? Bem aplicadinha nas bordas da nossa forma, tá vendo? Você pode ajustar ela, deixar um pouquinho mais arrumadinha. Eu gosto dessas tortas já um pouco mais rústicas, tá? E daqui ela já vai pro forno e depois que assar a gente vai aguardar ela esfriar e já colocar a primeira etapa do recheio. Então, pessoal, ó, eu já tirei a massa, ela assou, tá perfeitinho, ó, bem, uma massinha bem firme. Posso manipular ela, ó, tranquilo, não me dá problema. Agora a gente vai passar para o passo de montagem dessa torta. Tá? Primeiro, o que a gente vai fazer? Com a torta já aqui desenformadinha, já no lugar que você vai usar para servir, a gente vai pegar o creme de chocolate que nós fizemos, né? E vamos colocar uma base desse creme de chocolate na nossa torta. Não precisa ser uma base muito gordinha, porque ela tem que sobrar um espacinho ainda, que a gente vai fazer o creme de coco e depois finalizar com mais um pouquinho de creme de chocolate. Então a gente coloca aqui o creme de chocolate, ó, aplica ele sobre toda a base da nossa tortinha. Fechando bem as laterais para depois o creme de coco não descer nessas laterais. Na hora que estiver bem aplicadinho, guarda aqui o creme para mais tarde. Coloca a torta na geladeira para ela dar uma firmada nessa base. Geladeira, não freezer. Enquanto a torta fica na geladeira, a gente vai levar ao fogo duas colheres de óleo de coco. Eu vou colocar aqui no fogo, ó, 2 colheres de óleo de coco e vou esquentar em fogo médio essas 2 colheres de óleo de coco. Esquenta o óleo de coco um pouquinho. Na hora que ele tiver, você percebeu que ele deu uma esquentadinha, você vai colocar 200 ml de leite de coco. Você vai colocar creme de leite 100 ml. Mexe um pouquinho. E agora a gente vai colocar coco. Ou melhor, coloque primeiro o xilitol, tá? Depois você coloca o coco, para a gente misturar bem o nosso xilitol.
Coloca o xilitol, mexe. E aqui você depois então coloca 100 gramas de coco. E agora você mexe bem. Até ele cozinhar. Tá bem molinho, tá vendo? Ele vai dar uma encorpadinha. Na hora que ele der uma encorpadinha, a gente tira daqui e deixa ele esfriar para aplicar na torta. Sempre mexendo. Se você quiser um creme com mais cor, você pode colocar aqui também uma gema, por exemplo. E deixar cozinhar bem, ele vai ficar mais amarelinho. Eu prefiro o branquinho do coco, fica bem mais legal. Pessoal, então vamos lá, ó. Tá aqui o ponto do nosso beijinho, ó. Ou o nosso creme de coco, como você preferir. Ele vai endurecer um pouquinho mais depois que ele voltar para a geladeira junto com a torta, tá vendo? Esse é o ponto dele. Aqui a gente já tem a torta com aquela primeira camada de chocolate que a gente colocou. Então agora a gente vai vir aqui, ó, e vai aplicar uma camada desse creme de coco. Como a parte de baixo está bem geladinha, então não tem problema, você pode trabalhar com certa tranquilidade. É legal você deixar o coco na geladeira um pouquinho, depois que você mexer com ele na panela, que ele dá mais uma encorpadinha ainda, depois de geladinho, tá? Aí você consegue trabalhar com ele tranquilo depois. Boa aqui de coco. E agora, o que a gente vai fazer? Aquele ganache que nós preparamos para colocar na parte de baixo da nossa torta, agora ele está um pouquinho consistente, porque ele já esfriou um pouco. Então a gente vai pegar esse ganache e vai levar no micro-ondas para ele dar uma amolecida. Por quê? Porque o nosso coco ele não é tão firme como a ganache que está por baixo. Então eu não tenho como jogar um chocolate mais firme em cima dele sem que ele empurre o coco e fique no meio. Então você coloca essa ganache no micro-ondas aí por alguns minutinhos, alguns segundos, né? Até ela ficar quase líquida. Não precisa ficar muito líquida não, mas ela também não pode estar muito dura, muito consistente.
ela tem que estar no ponto quase líquido. Ó como ela ficou aqui, tá vendo? Um ponto bem molinho. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a espátula e vão colocando de pouquinho nas partes da torta, para ela não afundar esse coco. Coloca um pouquinho e espalha. Coloca mais um pouquinho e espalha. Cobriram bem a torta. Agora você coloca um coco só para enfeitar nas bordinhas da torta. E aí a gente já finaliza . Já finaliza a nossa tortinha de prestígio low carb. Aqui, tá pronta. Vou levar aí pertinho para vocês dar uma olhada. Olha o brilho da ganache junto com o coco. E agora eu vou cortar ela ao meio e vou abrir o meio dela para vocês verem. Vendo? Camadinha de prestígio, chocolate embaixo. Vou cortar um pedacinho pra gente fazer o teste. Boa. Aí, a nossa torta de prestígio low carb, sem açúcar e perfeito. O centro de coco você pode fazer da forma que você quiser. Se quiser colocar só o chocolate embaixo e tudo coco em cima, aí fica a seu critério, tá? Essa é a receitinha. É só fazer aí, todo o conteúdo dela tá na apostila.